Olá, comunidade acadêmica! Bem-vindos a mais um Chá da Tarde aqui no UniCV. E hoje nós estamos com uma convidada muito importante. O nome dela é Rosane Fontoura. Tudo bom, Rosane? Tudo bem. E juntamente conosco está também a diretora Luzia Yamashita. E a diretora Luzia vem dar uma notícia excelente aqui para vocês. Bom dia, Bom dia. professor Gaspar, bom dia, Rosane. Obrigada pela sua presença. Ainda mais nós, acho que temos muito que aprender com você, as suas experiências, porque ontem nós ganhamos o selo de ouro da ASSIM, tá? No qual nós realmente atendemos todas as ODSs, tá? da ONU, e nós estamos também pensando, planejando executar todas as ODSs nos programas de extensão universitária dentro do plano de curricularização da extensão. Então, é para nós muito importante a sua fala, as suas colocações, a sua experiência em relação às ODSs. Tá? Obrigada, viu, Rosane? Então, deixo com Pessoal, então, com essa notícia maravilhosa, né, do selo ouro que a UniCV conquistou, não poderia, né, deixar passar esse momento, né? Então, trouxemos aqui a Rosane. Gente, a Rosane, ela já fez mais de 200 palestras sobre esse assunto. Então, vou ler aqui um pouquinho do currículo da Rosane. Não vai chegar nem perto da experiência dela, mas só para vocês verem, né, como que ela já atua há tanto tempo com esse assunto. Então, a Rosane, ela é formada em Ciências Sociais, em Administração e Direito. Ela também possui uma pós-graduação em Antropologia Cultural. Fez também uma especialização em Projetos Empresariais Públicos e Privados, Marketing e Meio Ambiente, Desenvolvimento e Educação na Federal aqui do Paraná. Além disso, né, a Rosane tem também experiências internacionais. Então, a Rosane já participou de seminários em Israel, nos Estados Unidos, também foi bolsista lá numa universidade no Japão. Então, Rosane, muito obrigado mesmo aqui estar falando aqui com a nossa comunidade acadêmica. E, né, para ainda quem não sabe, gente, olha, já estamos assim há 7 anos, né, com a agenda em andamento, mas eu gostaria que você começasse falando, então, o que são, né, os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ok, primeiro é um prazer estar aqui na universidade. A gente acompanha a evolução, né, de quase 17 anos, né, da universidade, que vem trazendo para vocês os temas. Antes eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que a gente chamava de ODM, eram 8, né, a gente brinca que era feliz e não sabia, porque 8 era mais fácil, mas a agenda evoluiu e a gente sabe que a gente precisa caminhar para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente chama também os ODS de Agenda 2030. É uma agenda que a gente tem até 2030 para alcançar. A maioria aqui, eu não sei se já conhece, né, quais são os ODS, eles são 17, eles são divididos em grandes 5 eixos, né, que fica fácil se a gente fizer um pequeno exercício com a própria mão aqui, né. Temos objetivos que estão tratando as pessoas, né, que a gente também, quem for da administração, deve conhecer lá o conceito, né, de triple bottom, né, da base dos 3 eixos que define o que é um desenvolvimento, a sustentabilidade. Então a gente tem P de pessoas, P de planeta, P de prosperidade, P de paz e tudo isso com parcerias, né? Então, voltando ali à teoria de John Eccleston, seriam 3, né, o triple of bottom, que basicamente seria o People, Planet e Profit. Como a palavra Profit ficou meio ruim, pesada, né, porque é só visão de lucro, agora a gente fala em prosperidade. Então, tanto essa teoria de Triple of Bottom é importante para a gente conversar, né, sobre o que são os ODS, como também uma outra definição muito importante, não quero aqui trazer muito conceito, mas essa a gente precisa também lembrar, que ela é bonita, ela é bem interessante, que é de Brundtland, que lá no fim da década de 80, ela diz que para se alcançar o desenvolvimento sustentável, nós teríamos que satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras.
Então, a gente vê nessas duas definições como sendo importante para se falar em desenvolvimento sustentável. Vamos pensar pelo menos nos 3 eixos da sustentabilidade, né? Pessoas, planeta e prosperidade. Na questão das pessoas, né, a gente sabe que por trás de todo objetivo, né, existem lá metas e indicadores. A gente não vai trazer todos, e a ideia nem é essa. A ideia é você, né, acadêmico, dependendo da tua formação, se é humana, se é exata, identificar dentro desses grandes objetivos aquele que você pode aí, fazer alguma contribuição. Por que a contribuição é necessária, né? O desenvolvimento sustentável, então, com essas duas definições que a gente colocou, ele precisa de políticas públicas, de programas, de projetos, de práticas e, sobretudo, ele necessita de cidadania, de pessoas envolvidas em fazer esse mundo um mundo melhor. Então, a gente sabe que é uma agenda da ONU, da Organização das Nações Unidas, que foi definida em 2015, que tem até 2030 para ser alcançada. E principalmente, Rodrigo, essa ideia de que nós temos uma data para caminhar e para tentar alcançar aí, então, as metas e com os indicadores. Né? Excelente, professor. Então, né, trazendo aqui para os nossos convidados, então nós temos 17 objetivos em 5 P's, né, que a gente fala, né, da ONU, e cada P desse, né, vai trazer um ODS ou 2 ou 3 ODS, né? E aí esses ODS, então, são divididos em metas. Certo. Certo? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas metas, como que... Voltando um pouco nessa pergunta, né, do professor Rodrigo, a gente tem lá, para entender que ele acabou também de colocar, que há pessoas, né? Quais são os objetivos que tratam das pessoas? O 1, que é a questão da redução da extrema pobreza. O 2, que é a questão da redução da fome. O 3, que é a questão da saúde. O 4, que é a educação. O 5, que é gênero. E o 10, que é a redução das desigualdades, é o mundo das pessoas, né? Então, desses 17, eu tenho 6 que vão dizer, para você melhorar a qualidade das pessoas, você tem que pensar nessas questões, antes de falar em metas e indicadores. Vamos lá fazer essa leitura também. Até estou com um folder aqui, Super 10, iniciativa do professor Neuri, que acompanha a gente aqui nessa conversa, que essas imagens, né, faz para ficar mais fácil essa leitura. Então, 1, 2, 3, 4, o 5 e o 10 tem a ver com as pessoas. No planeta, o que é necessário para se entender a questão do planeta? Principalmente a questão do 6, que é a questão da água, dos recursos hídricos e saneamento. A questão do 7, que é a questão da energia, bem importante aí nessa questão, né, de futuro, né, porque nós estamos 24 horas hoje conectados, utilizando energia, assim por diante. 12, que é a questão dos resíduos, modelo de produção e consumo sustentável, mas a gente sabe que uma grande questão aí está na questão dos resíduos que a gente gera. A questão do 13, que é mudanças climáticas, é um dos principais objetivos que está batendo na porta, né? Já literalmente. Já aumentou 1 grau, né? A gente teve a notícia aí. Esse aumento do grau da temperatura no planeta está impactando em diversas questões e você, independente do lugar que estiver no Brasil, sabe disso e está vivenciando isso, né? Também, né, as pessoas que estão em Portugal e Japão, com certeza. O mundo todo ele é impactado. E a vantagem também dessa agenda é isso. É uma agenda do mundo inteiro, né, de 193 países que assinaram isso como sendo, né, acordado como sendo importante. Eu falei do 13, das mudanças climáticas, daí tem o 14, que são os mares, e 15, que é a questão da vida terrestre, que seria a biodiversidade, que é fundamental nesse P. Na prosperidade, a gente tem o 8, que é a questão de empregos, né, que é importante, o 9 da inovação e o 11 das cidades. São objetivos mais voltados à questão da prosperidade. A gente sabe que tudo tem a ver com prosperidade, mas eles elencam esses. E daí a gente tem um P específico para a questão da paz, porque todos esses objetivos só têm sentido se a gente construir sociedades pacíficas. Então, o P da paz, e isso só acontece se tiver parcerias. Parcerias numa coisa que eu aprendi lá no Japão, 30 anos atrás, que foi a primeira vez que eu estive no Japão. Os players.
quem são os atores sociais para se alcançar isso que a gente está falando, que é o desenvolvimento sustentável. Poder público, empresas, organizações da sociedade civil e as pessoas, né? Que a gente, algumas vezes a gente chamava de ING, indivíduo não governamental. São as pessoas que fazem a diferença. Então essa é a grande agenda, né? E com os 17, que tem as metas, por exemplo, quando eu tenho a meta, o objetivo de reduzir a extrema pobreza, a gente sabe que ela é um pouco utópica, né? Mas a gente precisa de um objetivo macro, importante, para a gente direcionar nossas ações para. Então, precisa ter uma meta concreta. O que então, a meta, por exemplo, uma das metas da redução da extrema pobreza é reduzir pela metade a extrema pobreza. Na verdade, ele não está dizendo que ele vai deixar de ter a extrema pobreza, mas só esse aspecto de reduzir a metade já é bem positivo. Aí o que é bem importante é o indicador. Afinal de contas, Rodrigo, o que é a extrema pobreza para você? O que é, professora Luísa, a extrema pobreza? E como é uma agenda mundial, né, tem que ficar muito claro, né? Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, define um indicador, que é 1,90 cents de dólares por dia. É mais ou menos viver com 10, 12 reais por dia, tá? Se a gente for ver hoje na questão aí do câmbio do dólar. Então, o que acontece? É esse dinheiro que define uma extrema pobreza no mundo inteiro, é esse que a gente tem que reduzir, né? E daí a gente tem que ir nas estatísticas, e daí eu convido vocês a conhecer o portal ods.com.br, é um portal que o SESI, né? Eu sou do SESI, sou coordenadora de um conselho de cidadania da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e esse portal vai dizer exatamente, você aí sei lá, de onde vocês estão, né, nos acompanhando. Acabei de conhecer uma pessoa aqui de Manaus. Tem pessoal do Brasil inteiro. Brasil todo. Até da Portugal e Japão. Então, as pessoas em qualquer lugar do Brasil, nesse portal, vão ter os indicadores para entender qual é a realidade, né? E daí a importância de saber, né, qual é a realidade. Professor, então, quem está aqui nos acompanhando, quero saber qual ODS está sendo trabalhado pelas indústrias. Pode entrar lá na plataforma, que vai ter lá discriminadinho para eles. Pegando então esse gancho, né, agora, então já que a gente está falando de parcerias, então a gente pode entender então que um centro universitário também pode contribuir, né, com os ODS. Muito importante, né, quando a gente falou dos players, né, de quem faz acontecer o desenvolvimento sustentável, porque a gente tem uma visão simplista às vezes de que políticas públicas, poder público é o único que tem que fazer a entrega dessa transformação. São necessárias, são muito importantes as políticas públicas, mas de nível menos complexo, talvez, que são os programas e os projetos e as práticas, a gente tem que estar com todos os atores. E a universidade, o que é, senão um centro de transformação? Primeiro que vocês estão transformando a vida de vocês. Até digo isso, às vezes ele tinha perguntado aqui, o professor, qual é o ODS que eu mais me relacionar. Eu trabalho dentro da Federação das Indústrias do Paraná, a gente trabalha para as indústrias, mas com certeza a educação é que vai fazer a transformação em todos os ODS. Né? Então você quando pensa numa redução de extrema pobreza, quando você pensa na eliminação da fome, da saúde, etc., você vai precisar do elemento educação, né, que faz a diferença. Então, por exemplo, até na questão dos indicadores, deixa eu fazer essa fala. Para saber se o país Brasil é desenvolvido ou não, a gente teria que perguntar, principalmente naquela questão, né, da planeta, prosperidade e pessoas, qual é o indicador que responde cada um. Na questão do econômico, o produto interno do Brasil, ele é o 10º da economia mundial. Entre todos os países, a gente está em 10ª economia. Na questão planeta, é claro que eu tenho vários indicadores, mas se eu pensar na biodiversidade, na variedade de vida na Terra, a gente é o número 1. Então, vou para casa, professora, a gente... na mão, né, professora? Só que tem o indicador das pessoas, que é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E aí a coisa complica, né? Como animais, para quem está no Japão, né? Complica um pouco. Que é o seguinte, o IDH é expectativa de vida, quantos anos, né, a gente tem aí para viver, a distribuição de renda, que é uma questão bem complexa, principalmente no caso brasileiro, e anos de estudo da população, a média de anos.
Então, a resposta acaba sendo, né, pela educação. Uhum, muito bom. E esses ODS, professora, eu só posso trabalhar na minha cidade onde eu estou, ou eu posso, por exemplo, fazer uma ação que abrange outros municípios, outros estados e até mesmo outro país, né? Por exemplo, será que nossos alunos aqui poderiam fazer uma parceria com os nossos alunos de Portugal, do Japão? Como que se daria isso? Com certeza, né? É claro que a presença física, principalmente nas comunidades do entorno, né? De vocês olharem para o mundo que cerca, né? Com trabalhos voluntários, com trabalhos acadêmicos, enfim. Esse é uma possibilidade. Mas como hoje a gente sabe, né, que o mundo é bastante virtual, não impede, né, que vocês façam encontros com alunos lá do Japão ou de outras partes, independente de ter ou não polo, né, da universidade, porque o mundo ficou pequeno, né, nesse sentido. É muito possível fazer ações concretas se você tiver uma causa. Existe também nessa questão dos projetos, existe uma forma de você também, às vezes, até levantar recursos, né, que se chama crowdfunding. Você levantar recursos para determinadas ações. Eu não digo que o dinheiro é importante, assim, é o essencial. É claro que às vezes ele é importante. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você tiver um bom projeto, quando você evoluir a tua ação, não impede que você coloque numa plataforma que é onde você tem a vaquinha, que talvez você conheça, e outras nesse sentido. Eu posso dar um exemplo, sem ter relacionamento nenhum com essas plataformas, mas tem Catarse, tem Quicante, que vale a pena conhecer, que são propostas de ações locais aonde você levanta até o recurso para fazer a ação. Mas, necessariamente, o que importa é fazer algo pela comunidade e assim por diante, né? Muito bom. Professor, acredito que foi muito claro, assim, a sua fala. E eu acredito que quem está acompanhando está, assim, se perguntando, né? E se eu quero saber mais sobre esse assunto, se eu quero entender mais. Então, agora eu queria que você falasse um pouquinho da plataforma da FIEP, de como que eu consigo, né, mais informações sobre esse assunto. Bom, é um mundo vasto de possibilidades de você alcançar aí mais informações. De como fazer, né, projetos para transformar a realidade. Mas assim, a gente que trabalha com projetos, não é para fazer uma coisa muito complexa quando você vai atuar numa ação em prol dos ODS. Primeiro você tem que saber qual é a necessidade local. Vale a pena um portal, vale a pena um indicador, mas mais do que isso, vá na comunidade e veja a realidade e pergunte o que é realmente ali importante. Eu recomendo o portal ODS, assim como vários outros, por exemplo, quem é Portugal, Japão, etc. Nós temos uma publicação que é de Cambridge que faz, muito boa, né? Que faz um mapeamento de todos os ODS. E, por exemplo, Portugal. A principal preocupação de Portugal está na questão que eu me assustei, mas está lá colocado. A questão da fome, a questão de resíduos, a questão dos mares, que são os principais desafios. E o único que realmente ele tem certeza que ele vai alcançar é a energia. Então, todo país tem esse retrato e vale a pena... Bom, o que eu posso ajudar? Tem do Brasil lá também, professor? Tem de todos. Na educação não, desculpe, aqui na questão da fome. O que ele está falando... essa informação eu sabia, porque é a minha questão. É a questão da obesidade na população, que está em 20 e poucos %. Então, no 2, fome não é só fome, é o excesso da alimentação. Sim. É isso, a gente poderia conversar muito mais, mas esse assunto daria pra gente fazer, assim, uma aula, não, uma live de 5 horas, né? Ainda não ia ter acabado. Professora, em nome aqui do Centro Universitário, eu gostaria de passar a palavra para a diretora Luzia, para ela poder encerrar. Nós do Centro Universitário Cidade Verde queremos agradecer e com certeza a gente vai ter muito mais contatos, porque nós pretendemos, nos projetos de extensão, na curricularização da extensão, trabalhar as 17 ODS. E vamos precisar da sua ajuda, acho que foi muito esclarecedor.
E contamos com vocês sempre para a gente poder trabalhar, atuar nos vários municípios brasileiros que nós estamos presentes e no Japão, em Portugal também. Como ele é da ONU, é internacional. Eu acho que dá para fazer muitas parcerias, trabalhar muito. Então, Rosane, a sua fala foi muito esclarecedor e a sua presença aqui para nós, realmente, nós temos que agradecer e a sua disposição em estar falando conosco, falando com os nossos alunos, falando para a nossa comunidade. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, se você ainda não deixou o seu like aqui no vídeo, por favor, deixa aí o like, também o coraçãozinho lá no Spotify e assistam também os outros episódios do Chá da Tarde. Muito obrigado pela participação de vocês.